Então, abrindo o autor aqui, código super, senha 13. Eu vou abrir o projeto de matemática que eu pedi para vocês fazerem. Então, aqui o projeto de avaliação de matemática do quinto ano, e nós temos 5 telinhas, com 5 questões, com gráficos, né, com imagens, que nós temos para trabalhar aqui. Então, nessas 5 questões, nós vamos verificar que, conforme eu fui criando, eu não fiz uma configuração, algumas configurações que eu vou mostrar para vocês o que ela causa no caso, né? O que que acontece por eu não ter feito essas configurações na hora de eu trabalhar com o meu projeto. Então eu vou entrar também no Visual Classnet, que é o da nuvem, né? Que é onde eu altero os projetos, eu publico os projetos lá na nuvem. Estou na instituição de Coruripe, vou acessar como professor, código super, senha 13. Código super, senha 13. Aqui, vou abrir, vou ver o ver alterar aqui, e nós vamos ver que eu já tenho o projetinho aqui na tela, na nuvem, que é o 2023 5 Mate 1. Eu mudei esse código aqui porque eu já tinha um código de um projeto que era 2003 Mate 5.1. Então eu coloquei o 5 antes aqui, mas o 5 corretamente é após a matéria. Então eu vou abrir o projeto aqui para nós vermos como ele está. Olha lá, avaliação de Coruripe, matemática do quinto ano, as 5 questõezinhas, né? Primeira questão, segunda questão, terceira questão que tem uma figura geométrica, o relógio e um gráfico para analisar. Então, eu estou com o projeto já na internet. Inclusive, nós vamos aqui no relatório, vou vir aqui no relatório, vou ver o desempenho para o projeto, vou pegar o desempenho somente desse projetinho aqui e vamos ver que eu tenho um aluno que já fez essa avaliação. Vamos ver o que que aconteceu com esse aluno. Ele também demora, sempre na primeira vez que gera um relatório, ele demora um pouquinho mais, mas já está abrindo. Olha aqui, ó. Nós temos um aluno Reginaldo que tem a nota de 83,33%, né, de nota. Mas eu poderia vir aqui em configuração, mudar para nota máxima 10, né? Configuração sempre essa catraquinha aqui. Nota máxima 10, vou de novo no relatório. Ele vai bem mais rápido agora. Então a nota dele, porque a gente geralmente costuma trabalhar de 0 a 10, né? 8,33. Então esse aluno tirou 8,33. Agora, se eu quero ver aqueles outros relatórios, que são os relatórios detalhados. Então, aqui, relatório por exercícios. Vou detalhado, aquele que mostra o que o aluno acertou e o que o aluno errou. Quero saber. Vou clicar aqui, vou clicar no banco de dados para ver os projetos que eu tenho na instituição. Vou pegar o de matemática e ele vai falar para mim: projeto não está configurado para gravar nota por teste. O que isso significa? Significa que o meu projeto ele não tem uma configuração que é importante para que ele marque tudo o que o aluno assinalar, para que ele marque as respostas que o aluno for marcando. Então eu não consigo ter um relatório
detalhado. Não consigo ver a quantidade de acertos, não consigo ver um monte de coisinhas. Por quê? Porque o meu projeto não está preparado para isso. Além do que, tem outro problema aqui, ó. Eu vou entrar aqui no Classnet, que é o aplicativo do aluno, esse azulzinho aqui, que é o Classnet, vou abri-lo e vou fazer como um outro aluno agora. Vou acessar, eu tenho aqui o Reginaldo 1. Olha só, ele também tem um projetinho de matemática. Vou mostrar aqui para vocês. Vai conectar, vai abrir, vamos fazer como se fosse um aluno. Então eu vou clicar aqui nas respostas, leio o texto, clico na resposta, avanço. Ele está dando feedback, ó, parabéns. Toda vez que eu clicar, ele vai falar para mim, parabéns, ou reveja o teste. E nesse caso aqui, olha só que ruim que ficou. Eu sou obrigado a acertar tudo, porque toda vez que eu erro, olha só, errei. Ele vai falar, reveja o teste. Olha lá, vou tentar outra questão. Errei de novo, reveja o teste. Até eu acertar, ele não me deixa sair da tela. Até que eu acerte, ele não deixa eu sair da tela. E ele vai dar a nota que eu tirei aqui, ó, com acertos e erros. Então, essa configuração que nós estamos neste projeto aqui, não está legal. Não está legal. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um Alt Tab e vou voltar aqui no autor. Vou mostrar para vocês o que nós temos que fazer na configuração do autor para que eu tenha a resposta dos alunos. Então, aqui, ó, em projeto, definir, eu tenho algumas coisas que são importantes. Primeiro, o feedback. Isso o computador está falando. Parabéns, você acertou, ou reveja o teste. Como que eu configuro isso? É aqui, ó, na avaliação. Quando a gente tem uma avaliação selecionada a opção de avalia, isso significa todas as telas você vai avaliar e vai dizer para mim o que eu acertei e o que eu errei. Ou seja, toda tela que tiver atividade, ele vai, na hora que o aluno avançar, ele selecionou a opção e avançou, ele vai falar se ele acertou ou se ele errou. Todas as telas. Aí tem uma outra opção, que é oculta, mostra a nota final. Essa daqui já é interessante. Na tela, ele não vai falar o que que o aluno acertou, o que que o aluno errou. Mas no final ele dá um resumo. Você acertou tantas, você errou tantas. A sua nota é tanto. Mas para as avaliações, principalmente nesse formato, né, de Prova Brasil, Saeb, Enem, a gente não deixa o aluno ver a nota no final da prova. Porque como no Enem, como na Prova Brasil ou no Saeb, o aluno só recebe essa nota depois. Isso daqui a gente deixa a cargo do professor. Se o professor quer ou não que mostre a nota no final. E se ele quiser, tem como ver também no finalzinho lá no projeto. Mas como que eu faço? Se eu não quero que o aluno veja a nota, porque isso aqui ele mostra a nota no final. Eu simplesmente oculto. Na opção de oculta, significa ele não vai falar para mim o que eu acertei, o que eu errei, tela a tela, e no final também ele não vai mostrar quantas eu errei e quantas eu acertei, nem vai dar a minha nota, que eu diria ali, qual a porcentagem de acerto que eu tive. Ele não mostra para mim. E mais uma aqui que é o exclui. Esse exclui significa que o projeto não tem nota. Por exemplo, se você vai fazer um projeto, uma aulinha ou algo institucional, não é para avaliar nada, é só para mostrar algo. Então você usa a opção de exclui. Na prova Brasil, Saeb, Enem, a gente usa a opção oculta. Então é assim que eu vou deixar, oculta. Porque eu não quero que o computador fique falando para mim toda vez que eu acertei que eu errei. Ele vai, quando eu avançar, ele simplesmente vai para a próxima tela. E mais alguma outra opção. Quando eu quero os relatórios, aqueles outros tipos de relatórios que são detalhados, que ele vai mostrar para que eu acerte, o que eu acertei, o que eu errei, eu tenho que marcar essa opção aqui, ó. Grava nota por teste. Grava nota por teste. Essa opção
faz com que cada vez que o aluno avance de tela, o computador grave no banco de dados, lá dentro do código do aluno, o que ele clicou, que opção ele marcou, que opção ele selecionou ali no projeto. Então, essa opção de grava nota por teste significa tudo que o aluno fizer, eu vou deixar armazenado lá no histórico dele. E uma outra, às vezes você está aplicando uma prova, vamos supor que seja lá o SAEB, vamos avaliar o segundo, quinto ano da escola. E essas provas são grandes, não são pequenas. Então pode acontecer que o aluno não consiga terminar a prova e o professor deixe que ele faça amanhã. Mas ele já fez mais da metade da prova. Para que ele não tenha que começar tudo de novo, ou seja, para o computador deixar marcado onde foi que ele saiu, nós temos uma opçãozinha que é grava posição ao abandonar. Então, esse grava posição ao abandonar é muito importante. O computador vai gravar exatamente de onde o aluno saiu. Então, vamos supor que ele está trabalhando lá e acaba a energia. Ele nem queria sair, mas acabou a energia, o computador desligou. Quando ele ligar novamente o computador, ele automaticamente vai abrir na tela de onde ele saiu, ou na tela de onde o computador foi desligado. Isso facilita muito porque o aluno não precisa fazer as questões que ele já respondeu. O que ele já respondeu já foi. Que, aliás, nem pode, né? Se ele já respondeu, vamos supor que tenha dado um problema e ele só vai conseguir fazer no outro dia. Se ele puder alterar essas opções, o que vai acontecer? Pode ser que ele lembre das questões ou lembre do assunto, vá em casa, estude, veja o que ele errou, o que ele acertou e depois ele corrija na prova. Então não vai dar um resultado correto mesmo. Ou até mesmo, né? Ele entre em contato com um aluno, vamos supor aí os melhores alunos da turma, e o cara fala para ele as respostas, aí no outro dia ele vai lá e altera as respostas. Então, ele automaticamente, quando o aluno avança na tela, ele já gravou aquela resposta. Vamos supor que ele tenha selecionado a resposta A. Aí deu problema, ele saiu, voltou. Ele voltou naquela resposta e falou assim: não, uma resposta que me falaram que é a B. Ele vai lá e marca a B. O computador vai deixar ele marcar. Só que no banco de dados dele, a resposta já está gravada. É a A. Então, mesmo que ele marque aqui, ele não alterou o que foi selecionado no banco de dados. Então, não adianta, a partir do momento que o aluno clicou na setinha para avançar para a próxima tela, aquilo que ele marcou está lá gravado, aquilo que ele marcou está lá selecionado. Então, é a resposta final dele, tá? É como se fosse uma prova. Quando o aluno pega a prova e entrega para o professor, ele não vai pegar a prova de volta para corrigir. Geralmente o professor não deixa fazer isso. Então, ele entregou, está entregue. Então, essas opções é o que estava faltando no nosso projeto para vocês poderem tirar os relatórios, por exemplo. E a questão deles ficar falando toda hora, parabéns, ou reveja o teste, essa opção de oculta, para você ver tudo que o aluno respondeu. Seria o gravar nota por teste, ou seja, você conseguiria tirar os relatórios que vocês não conseguiram, e grava a posição a abandonar também é muito importante para que o aluno, se tiver algum problema ou se ele precisar sair, ele volte na posição que ele estava antes. Vou dar um OK. Vou dar no projeto salvar. Por que eu tenho que dar no projeto salvar? Porque eu mudei as configurações do meu projeto. E é importante que aqui na tela, ó, na tela definir, ele tenha a opção de grava posição ao abandonar. É importante. Se não tiver essa opção de grava posição ao abandonar, quando o aluno sair do projeto, ele não vai voltar nessa tela, mesmo que aqui na definição do projeto seja marcado. Por quê? Porque você pode colocar telas que não precisem gravar a posição abandonar. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Essa tela aqui, ó. Essa tela não tem necessidade. Se o aluno sair daqui, é a primeira tela, ele vai voltar aqui. Então não tem necessidade de estar gravando a partir do momento que ele é abandonado aqui. Mas nessa tela, a partir dessa, tem que colocar a opção grava posição abandonar. Vamos ver em todas aqui, ó. Tela, definir, grava a posição ao abandonar. Dá OK. Vamos avançar e salvar. Tela, definir, grava a posição ao abandonar.
ok, avança, salva, tela definir, grava a posição abandonar, ok, avança, grava novamente, tela definir, grava a posição abandonar, ok, e vou salvar a tela. O que que é essa posição abandonar? É, por exemplo, quando a gente clica aqui no X. Clicar no X, ele tem uma função aqui, lembra a função de sair? Sair significa abandonar o projeto. Então, a partir do momento que ele clicou no X, ele vai sair, abandonar esse projeto. Mesmo que, por exemplo, se o aluno clicou errado, clicou sem querer, ele saiu, ele vai gravar a posição que ele colocou aqui. Tudo bem? Nós vamos ver como é que faz para evitar também essa questão do sair sem querer aqui. Bom, beleza, fiz isso. O que que eu tenho que fazer? Vou dar um projeto, exportar, exportar sim. Meu projeto eu vou gravar aqui na pastinha Saeb aqui. E vou exportar ele no formato XML. Por que no formato XML? Porque o XML é o que eu envio para a nuvem. Se eu exportar em zip, ele vai ter um MDB. Seria, por exemplo, vamos supor que vocês fizeram um projeto, aí eu preciso dar uma olhada para ver se está tudo certinho antes da gente aplicar a prova nos alunos. Vocês vão me mandar ele em formato zip, sem o exportar do XML. Aí vocês vão me enviar esse arquivo, eu vou importar no meu Visual Class. A partir do momento que eu importei, eu verifico se está certo ou se está errado, e se for necessário, eu corrijo. Mas no caso, eu vou mandar para o Visual Class Net, então eu tenho que exportar em formato XML e marcar texto em HTML, vídeo e som em formato MP4 e MP3. E nas configurações, geralmente eu marco paisagem e largura. Então, além de marcar formato XML, texto HTML, vídeo em formato MP4, som em formato MP3, nas configurações, eu ainda tenho que marcar paisagem e largura. Vou dar um OK, vou mandar exportar. Ele está preparando o arquivo, preparou, vou dar um OK. Pronto, o projeto foi exportado. Agora o que eu vou fazer? Vou voltar no Visual Class Net, olha aqui, Visual Class Net, venho em projeto, publicar, exportado, atualizar, porque ele já está na nuvem. Eu não vou colocar o novo. Por que eu não vou colocar o novo? Porque eu vou alterar o projeto. Se eu coloco o novo, aí vai ter aquele problema de colocar 2023, underline 5, mate, underline 1, underline 0, underline 1, underline 1, underline 1, underline 2, assim por diante, que ele vai criando projetos novos. Quando eu crio exportado novo, toda vez que eu publico o projeto e não lembro que ele já está lá e eu não mando atualizar, ele vai sempre criando projetos novos aqui. Então, quando eu já publiquei, eu vou em exportado, atualizar. Então, vou clicar aqui, vou buscar aqui, ó, já caiu na prova Saeb aqui, vou buscar aqui o arquivinho, que é o 2003 Mate, que eu acabei de fazer, ó, 2h46, e vou abrir. Pronto, já está lá o meu projetinho. É só dividir até, depois que colocou a vírgula, duas carinhas. Bom, feito isso, pessoal, então eu vou voltar aqui, ó, e vou abrir o ClassNet. Vou acessar, vou colocar o código. Aqui eu vou colocar um aluno novo, Reginaldo 2. Vou colocar a senha 13, vou dar um OK. Ele vai abrir aqui para mim, ó, o Matemática 1. Vou fazer. Agora vocês vão ver que não vai ter mais aquela questão. Acertou, errou? Não, nada disso, vai passar direto. Avaliação de Coruripe, vou clicar aqui, vou colocar as respostas, vou marcar as respostinhas. Esse aqui, propositalmente, eu vou acertar tudo para que eu tenha um 100% nas notas. Olha só, ele não está falando mais que eu acertei o que eu errei. Na verdade, não vou acertar tudo, eu vou errar o último. E vocês vão vendo que acertando ou errando, por exemplo, aqui eu vou errar.
ele vai avançar da mesma forma, não vai me falar nada. Pronto, fiz tudo. Como que eu sei que eu fiz? Lembra do tiquezinho? Se eu não tivesse feito tudo aqui, ficaria um P de pendente, mas eu fiz tudo, veio um tiquezinho aqui, que eu acertei tudo. Agora, se o professor quer que o aluno saiba a nota dele, basta ele clicar aqui na impressora. Clicou na impressora, veja que ele vai abrir para nós uma telinha com as notas das atividades que ele já fez. Às vezes demora um pouquinho, às vezes demora um pouquinho. Tá aqui. Então, o Reginaldo 2 ele fez a prova de português, tirou 80, e de matemática, tirou 80. É um aluno constante, né? A média dele é 80. Então, aqui ele mostra a nota das duas provas que o Reginaldo tem feito. Bom, legal. Vou sair daqui e vou vir aqui no Visual Classnet. Vou vir em relatório, desempenho por projeto. Vou pegar o projeto da instituição, o de matemática. Vou mudar aqui na configuração, colocar em 10, ou seja, nota máxima 10. Vou clicar na folhinha e vou clicar na impressora para ver os alunos que fizeram. Olha só que legal. Tem o Reginaldo, Reginaldo 1 e Reginaldo 2, que fez, cada um deles fez o projeto de matemática que eu estou querendo ver. E olha só que interessante. Reginaldo 1, Reginaldo 1 e Reginaldo 2. E eu vou até anotar a nota aqui, ó, 8,33, 6,25 e 8, que é o último que eu fiz, que é o Reginaldo 2. Então, ele tirou 8. Bom, vou sair aqui, o relatório para o projeto, vocês já tinham conseguido fazer, beleza. É igual. Agora eu vou vir aqui no relatório por exercícios. Vou clicar nele, vou vir em detalhado, vou pegar os relatórios da instituição, vou pegar o de matemática aqui e vou ver o detalhado, ou seja, o que cada aluno acertou e o que cada aluno errou. E olha só que legal, eu só tenho a nota do Reginaldo 2. Olha lá, ele acertou, errou um, acertou e acertou. Eu acho que essa nota aqui está de forma. Ah, eu já sei o que acontece. Depois eu vou explicar para vocês. Olha só tem no Reginaldo 2. Por que eu só tenho no Reginaldo 2? Porque o Reginaldo 1 e o Reginaldo, ele já tinha feito antes de eu fazer essas configurações. Ou seja, eles já tinham respondido. Então, as seleções que eles marcaram não ficam adicionadas aqui. Então, o que que teria que fazer? Esses dois alunos teriam que fazer novamente o projeto, que é o que eu vou fazer daqui a pouquinho para a gente ver. Então, eu vou mostrar para vocês os truquezinhos. E outra coisa aqui, ó. Olha só que legal. Tem o questão 01, questão 02. E aqui, ó, tem 2023, 5 mate 01, 103 teste vestibular 1, 5 mate 104 teste vestibular 1, 5 mate 105 teste vestibular 1. Porque aqui tem questão um, questão 2 e aqui está essa bagunça aqui. É outra configuração que nós temos que fazer também. Eu vou mostrar para vocês também como fazer. Só que antes, eu quero que vocês voltem lá no autor. Ah, cadê vocês? Voltem lá no autor e vai em projeto definir. Mudem o projeto de vocês para oculta, grava a posição a abandonar e grava a nota por teste. E também nas telas, gravem posição a abandonar nas telas. O Reginaldo, aí a gente faz, grava a posição abandonada nas telas, exceto na primeira tela, não é isso? Exato, na primeira tela não tem necessidade, porque não é uma tela que tenha importância aí para esse caso, né? Para este caso não tem necessidade de colocar. Se colocar também não tem problema, ele vai voltar nessa primeira tela. Se você sair a partir dela, vai voltar nela. E de qualquer forma, com ou sem o grafo posição abandonar nessa tela, se você sair nela, ele vai voltar nela, porque é a primeira tela do projeto. Valeu.
Quando conseguirem aí, me dá um feedback. É exatamente isso, Reinaldo. É a forma de não mostrar o feedback para o aluno, para ele saber o que que ele acertou, o que que ele errou antes do, do que a gente quer, né? Antes do que o professor queira. Maeli já terminou. Maravilha. Bom, leio e vocês já conseguiram fazer. Não tem muita dificuldade nesse caso aqui. Então, feito isso, nós temos esse relatório aqui. Agora, vou tirar outros relatórios para a gente ver um probleminha que nós temos com isso aqui, ó. Só para vocês entenderem melhor. Então, vou fechar aqui. Esse é o relatório detalhado. Vamos de novo no relatório por exercícios. E o consolidado por exercício, esse consolidado por exercício é aquele relatório que mostra quantas questões a turma acertou e quantas, ou melhor, quanto a turma acertou em determinada questão e quanto ele errou naquela questão. Então, aqui, somente da instituição, vou pegar também o de matemática. Olha só, ele vai mostrar para mim aqui, ó, que tem um acerto nessa questão aqui, que é a questão 3, um acerto na questão 4, um erro na questão 5 e um acerto em cada uma das questões um e 2. Ou seja, como eu havia dito, o aluno Reginaldo um e Reginaldo já tinham feito, então ele não armazenou o que eles colocaram aqui. Então vai ter um só. E continua aqui essa baguncinha aqui, que nós vamos ver que é mais importante em outro local. E aqui ainda tem o gráfico, né? Eu posso selecionar o gráfico aqui. E o gráfico ele vai mostrar o que foi acertado e o que foi errado. Como só tem um aluno, então quando acertou fica a barra inteira azul e quando errou fica a barra inteira vermelha. Olha só, um acerto e aqui fica o um de um erro. Tudo bem? Então aqui não ficou muito legal. Depois eu vou apagar as notas dos outros, que eu vou mostrar para vocês como faz, que é também uma dica de hoje, e a gente vai refazer com eles. Não se preocupem, porque a tarefa de vocês é repetir o procedimento da semana passada com o projeto corrigido, com os alunos e gerar o relatório agora da forma correta, que vai ser a tarefa que eu vou pedir para essa semana. O próximo relatório é o relatório de distratores, que é o relatório de respostas por exercício. Clicando aqui, eu vou buscar somente da instituição, vou pegar o relatório e configurar ele para ser um relatório detalhado, ou seja, eu venho na catraquinha, seleciono o detalhado, fecho e clico aqui para ele mostrar o relatório para mim.
E vamos ver qual que é o problema que nós temos. O problema é isso aqui, ó. Veja que nós temos a questão aqui, onde ele vai mostrar o que que o aluno errou, o que que o aluno acertou. Então aqui, ó, olha só, teria que ter um enunciado aqui, ó, nessa questão, nessa. E olha só a questão um. Quanto Silvio pagou pelos produtos nessa compra? Então a resposta correta é 117,50. Tá aqui, o aluno acertou. Por que a correta? A correta fica azul e a outra fica pretinha. Olha na questão 2. Quando este estacionamento estiver lotado, caberão. Aí ele vai colocar 126 carros. Ele mostra aqui o que acertou, o que errou. Então, esse enunciado aqui, a gente coloca na questão também. Eu vou mudar isso aqui e depois nós vamos apagar as notas dos alunos para a gente refazer para ter um relatório com mais qualidade. Então, eu vou voltar aqui, ó, no autor, vou até a questão número, na questão número um mesmo, eu vou mostrar para vocês ela que está correta. Como que está correta? Como que eu fiz? Então, aqui, ó, eu clico com o botão direito no teste de vestibular e nós temos aqui uma opção de enunciado, ó. Define enunciado para o exercício. Aqui está, ó, questão 01. Quanto Silvia pagou pelo estacionamento, produtos nessa compra? Onde eu tenho esse texto? Aqui, ó, é a pergunta. O enunciado, geralmente eu coloco a pergunta da questão. Eu não necessito colocar todo o enunciado da questão aqui. Silvia foi ao mercado, comprou, tarará, tarará. Não, não preciso. Posso colocar só a pergunta, porque o professor, na hora que for interpretar no relatório, ele vai ter a prova em formato doc ou impressa em mãos. Mas a questão é só para medidas de relatório. Então, questão 01, vou dar um OK. Vamos avançar para a questão número 2. Da mesma forma, clico o botão direito aqui no teste vestibular, venho aqui em enunciado, define enunciado da questão e vejo, ó, questão 02. Quando esse estacionamento estiver lotado, caberão, aí tem aqui tantos carros. Vou dar OK, OK novamente. Vamos ver a questão número 3. Clico o botão direito aqui, ó, no teste vestibular, venho enunciado, define enunciado do exercício. E olha só, não tem, ó. Então, aqui teria que ter questão 03 e nunca esqueça de colocar o zero na frente do número. Por quê? Isso é outra dica importante. Porque o Visual Class, na hora que ele vai fazer a ordenação das questões no relatório, ele coloca em ordem alfabética. Em ordem alfabética, o zero vem antes de qualquer número. Se você colocar só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante, vamos supor que nós tivéssemos aqui uma prova de 40 questões, tá? Então ele colocaria a primeira questão, questão número 1, a segunda questão, a questão 10, 11, 12, 13 até 19, aí depois colocaria a questão número 2, depois a questão 20, 21, 22, 23 até 29, depois a questão 3, 30, 31, 32 até 39, 4, 40, 41 até o. Não, até 40 só, né, na verdade. 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9. Ele colocaria dessa forma. Então, o 03 aqui é importante para que ele ordene exatamente como tem que ser. 01, 02, 03, 04 e assim por diante. E o descritivo? Nesse caso aqui, o descritivo é qual é o molde do cilindro. Qual é o molde do cilindro? Olha só. Eu poderia ter copiado e colado aqui dentro, tá? É que, como nós estamos simplesmente alterando, e eu só queria mostrar para vocês que estava vazio, eu não copiei e colei. Somente dessa vez. Então, eu coloquei questão 03, que é a ordem da questão, o enunciado, que no caso é a pergunta, vou dar um OK, OK novamente, vou salvar a tela, tela salvar, e vou para a próxima tela. Da mesma forma aqui, ó. Nesse caso aqui, eu já vou copiar a pergunta, ó. A que horas o bolo ficou pronto? Clico, seleciono o texto, dou um Ctrl C para copiar, Ctrl C para copiar. Aqui a gente não clica com o botão da direita. Se eu clicar com o botão da direita, ele não abre aquela opção para mim copiar. Se eu clicar, olha, ele diminui o texto. Para eu voltar, eu clico com o botão direito de novo.
Se eu quero copiar selecionado assim, eu venho em editar, copiar. Vou dar um OK. Vou aqui no teste vestibular, clico no botão direito, venho em enunciado, define o enunciado da questão. Vou colocar aqui, ó, questão 04. E o descritivo, vou dar um Ctrl V e colo ele aqui, ó. A que horas o bolo ficou pronto? Esse é o enunciado que, no caso, é a perguntinha que está aqui, ó. Vou dar um OK, OK novamente. Vou dar um tela salvar. Vou para a próxima tela, fazer a mesma coisa isso aqui, ó. Vou selecionar aqui todo o meu texto, dar um Ctrl C para copiar, ou então editar, copiar, dou um OK. Venho aqui no teste vestibular, botão direito sobre ele, enunciado, define enunciado. Aqui é questão 05. Dou um Ctrl V, tá aqui o meu enunciado, dou um OK, OK novamente, dou um tela salvar. Façam isso no de vocês também. Bem, então eu acho que vocês já conseguiram fazer. Então aqui, o que que eu vou fazer novamente? Eu vou exportar novamente esse projeto, exportar projeto.
Vou exportar ele em formato XML, porque eu quero para colocar lá no Visual Classnet. Configuração, paisagem e largura. Marco, vou exportar em formato XML, texto em HTML, vídeo em MP4 e som em formato MP3. Vou buscar aqui a pasta Saeb, que é onde eu estou publicando meu projeto, e vou mandar exportar. Ele vai preparar o projeto. Quando estiver preparado, só dá um OK. Retorno. Vou voltar lá no Visual Classnet. Novamente, vou vir aqui, projeto, publicar, exportado, atualizar. Como eu disse, eu já publiquei o projeto, não preciso publicar novo, é atualizando. Vou pegar de novo, vou abrir, gravado. Agora eu vou lá no relatório. Vocês vão ver que o relatório vai estar diferente, ó. Vou vir aqui em relatório, relatório por exercício, que são os relatórios mais atualizados. Vou pegar aqui um consolidado por exercício, por exemplo. Selecionar todas as opçõezinhas aqui, vou pegar este e no relatório mesmo, que é o da impressora. Olha só, como agora já está melhorzinho, ó. Já não está mais aquela bagunça, ó. Tá questão 01, questão 02, questão 03, 04, 05. Isso aqui é importante também para ver se o meu relatório está com a nomenclatura bonita, se a minha avaliação está com uma nomenclatura bonita, para não ficar uma bagunça na hora de gerar o relatório para mandar lá para a diretora ou para o coordenador e assim por diante. Aqui está na ordem, como eu falei, eu ia errar só o último, tá belezinha, errei. Agora eu vou naquele outro relatório que é o dos escritores, o relatório por exercícios, respostas por exercícios. Vou selecionar a prova, mas antes de selecioná-la, eu venho aqui, ó, e seleciono detalhado na configuração. E agora eu vou clicar na impressora para ver. Olha como ficou melhor, ó. Questão 01. Quanto o Cifra pagou pelos produtos nessa compra? Aí tá lá. Esse daqui é o descritor, né? Que é o do BNCC. A questão 01, o enunciado da questão, e se o aluno tivesse errado, teria alguns aqui, e no caso, só um aluno está aqui como acerto. A questão número 2 tem o enunciado, que é o descritivo. Aqui é o assunto da tela, que é o BNCC. E aqui as respostas dos alunos. Mesma coisa aqui, ó. Questão número 3, qual é o molde do cilindro? Figura 1, 2, 3 e 4, da mesma forma, a resposta aqui. Figura número 4, que horas que o bolo ficou pronto? Da mesma forma aqui. E a figura número 5, que ele errou. Olha só, quando erra, é legal. Ó, questão 05. De acordo com o gráfico, em qual ano houve a maior área desmatada? Então, aqui tem o BNCC. E aqui tem a resposta. Um aluno respondeu 2012. Só que não é a resposta correta, porque a resposta correta que está é azul. Então, nenhum aluno acertou essa questão. Só um aluno que respondeu, só um aluno que errou nesse caso. Então, a gente tem, dessa forma, alterando os descritores, inserindo, no caso, né, o enunciado lá na questão, vai ficar o meu relatório mais bonitinho. Meu relatório fica perfeito, fica certinho como tem que ser. Agora, o que que eu vou fazer? Bom, é aquilo que eu disse, né? Quando a gente pega aqui o relatório de desempenho, vou pegar todos os projetos da instituição, pegar o relatório de desempenho de matemática, vou deixar em 100% mesmo, não vou nem mudar para 10, só para a gente ver que nós temos 3 alunos aqui. Mas, como eu disse, tanto o Reginaldo quanto o Reginaldo 1 fizeram a prova antes das configurações corretas do projeto. Então, eu tenho só a nota deles, mas eu não tenho o que cada um fez. Então, eu não tenho como tirar o relatório detalhado dos alunos. Foi isso que aconteceu lá com vocês. Vocês não conseguiram tirar os relatórios detalhados exatamente porque a gente tinha que configurar de maneira mais correta o projeto. Então, o que eu vou fazer? Agora, um outro truque, ou uma dica. Por exemplo, pode acontecer, olha só, pode acontecer que você está aplicando a prova, aí o aluninho vai lá e coloca o código errado. E não observa que, na hora que ele colocou o código errado, apareceu lá o nome de um outro aluno. E ele tacou o pau lá e fez o projeto. Ou viu até metade. Então, o que que você pode fazer? Você pode apagar a nota.
E também você pode apagar a atribuição. Vamos supor que você foi atribuir um projeto para o quinto ano e sem querer você atribuiu para o sexto ano aquele projeto. Então você pode pegar pelo projeto e apagar a atribuição, ou seja, você pode pegar pelo projeto e tirar aquele projeto que foi atribuído de forma errada para os alunos. Como? É simples. Eu venho aqui em projetos, apagar, alterar atribuições ou apagar nota. Por que tem essas duas opções? Porque às vezes o projeto, como eu disse, não foi atribuído errado. O projeto foi atribuído certo, porém o aluno fez no nome de outro. Então você vai apagar a nota. Então, quando o aluno fez no nome de outro, a gente vem aqui em apagar nota. Por projeto, então vou pegar para o projeto, vou selecionar aqui todos os projetos da instituição, vou pegar o de matemática um e vou ver quais alunos fizeram esse projeto. E olha só, aqui ele mostra todos que fizeram. O Reginaldo um, o Reginaldo 2. Mas qual que fez errado? Fez o nome de outro? Foi o Reginaldo. Então eu clico aqui, ó, na latinha de lixo. Se eu selecionar tudo, aparece uma latinha de lixo aqui em cima. Aí eu posso apagar a nota de todos os alunos, mas não é isso que eu quero. Eu quero apagar a nota só desse aluno aqui. Eu posso clicar então nessa latinha, ou então não precisa nem marcar. Clico aqui direto, eu apago a nota do Reginaldo. Se eu marcar, ele sempre aparece a latinha aqui em cima. Porque aí eu posso marcar dois, não preciso marcar todos. Se marcar somente dois alunos e apago a nota desses dois. No meu caso, eu vou apagar a nota só do Reginaldo. Então, tanto faz eu clicar nessa latinha de lixo ou nessa. Vamos clicar aqui. Você quer apagar também a atribuição? Não, eu não quero apagar a atribuição, porque esse aluno ele não fez, ele não está atribuído errado, ele está atribuído certo, só que ele fez no nome de um outro aluno. Ou seja, o nome dele não era Reginaldo, era um outro nome. Então eu quero apagar a atribuição? Não, vou deixar a atribuição ali. Por que vou deixar a atribuição? Porque esse aluno pelo qual o aluno fez, ele vai ter que fazer essa prova depois. Então eu não posso apagar a atribuição dele, a não ser que eu apague e atribua de novo, mas não tem necessidade. Eu posso simplesmente só apagar a atribuição, só a nota dele. Feito isso, e se eu, sem querer, atribuir errado? Aquele projeto não era para aquele aluno. Então eu posso apagar atribuições por projeto. Aí aqui eu seleciono os projetos da instituição, vou pegar o de matemática um, vamos ver que aqui agora só vai ter dois alunos, não tem mais o Reginaldo. Só tem, desculpe. Não, na atribuição tem, porque lembra que eu não mandei atribuir, mas feito, ó, só tem o Reginaldo um e o Reginaldo 2. O Reginaldo deixei a atribuição, não está aqui, está atribuído. Não está sem atribuição, ele está com atribuição, mas ele não tem nota, ou seja, não está feito o projeto. Então eu quero apagar a atribuição do Reginaldo um. Da mesma forma, eu poderia marcar vários, ele aparece aqui em cima, ou só marcar um. Vou apagar só desse. Então eu vou apagar só do Reginaldo um. Apaguei a atribuição, ficou Reginaldo e Reginaldo 2. Mesma forma, se eu voltar lá agora, apagar a atribuição por projeto, vou mostrar aqui, agora sim, ó. Agora eu só tenho dois alunos, que é o Reginaldo, que não foi feito, está atribuído, mas não foi feito, e o Reginaldo 2, que ele está feito, porém ele não tem a nota. Ele já tem a nota, ele já foi feito, não está só atribuído. Tudo bem? E agora? Agora eu vou ter que ir lá e atribuir para o Reginaldo 1 de novo. Então, vem aqui em projeto, atribuir por projeto. Vou pegar aqui, somente na instituição. Vou marcar o matemática um. Vou pegar o aluno. Qual que é o aluno que eu quero? Reginaldo. Então, eu tenho aqui, ó, quatro. Tenho Reginaldo, Reginaldo um, Reginaldo 2 e Reginaldo da Silva. Qual que está sem atribuir? O Reginaldo um. Então, eu marco ele. Por exemplo, o Reginaldo já está atribuído. Vou marcar ele também. Vamos ver como que ele faz aqui. Marquei dois, mas é para um só que ele vai atribuir, porque o outro já está atribuído. E olha só o que acontece. Quando eu clico aqui no disquetezinho para salvar, ele vai falar propriedade de atribuição. Isso aqui é aquilo que eu falei, né? A data limite, ou seja, geralmente coloca-se até o final do ano, porque a partir desse final do ano o aluno não fará mais essa prova. Ele fará só até essa data.
Eu poderia alterar aqui também, ó, da forma que eu quisesse. Mas vamos deixar assim. Vou salvar uma atribuição incluída só. Uma atribuição incluída só para o Reginaldo 1. O Reginaldo já estava atribuído, ele só não fez. E eu apaguei a atribuição do Reginaldo 1. Ótimo. Feito isso daqui, eu vou agora realizar a prova para os alunos, para esses alunos que eu atribuí no projeto. Vou realizar a prova para esses alunos que eu atribuí no projeto. Então, como que eu vou fazer isso daqui? Então, vou ali de novo, vou entrar lá na área de trabalho, vou abrir o Classnet, vou acessar aqui como Reginaldo, ele vai fazer essa prova. Tá aqui a prova de novo para ele fazer. Vou entrar aqui em matemática. E olha só, vou mostrar alguns truques agora. Vou iniciar aqui. Vamos supor que eu não quero fazer, vou clicar aqui no X, saiu. Olha lá, saiu. Ficou o pezinho de pendente aqui, ó. Porque eu não terminei a prova. Essa daqui tá terminada, tá com tique. Esse não tá terminado, tá um P de pendente. Vou voltar aqui. Ele abriu para mim onde eu saí, ó. Na questão número um, não está respondido? Não está respondido. Mas eu saí aqui na questão número um. Agora eu vou responder, vou acertar aqui. Vou avançar. Vou responder essa daqui também. Só que essa eu vou errar. Vou avançar. Vou acertar essa. Vou acertar essa aqui também. E vou errar essa de novo. Marca 2012. Vou avançar. Pronto, feito aqui. Beleza. Agora, ele vai mostrar aqui para mim na impressorinha as notas dos dois projetos, né? Porque o aluno, ele fez dois projetos. Então, ele vai mostrar para mim a nota que ele tirou nesses dois projetinhos. Guardar um minutinho. Olha só, pessoal, aqui está aqui o gráfico. Está aqui o relatório. Então, de português ele tirou 80, de matemática 60. Beleza. Vou sair, vou entrar como Reginaldo 1 e vou responder também. Vou pegar o de matemática, vou avançar aqui, vou acertar essa, vou acertar essa aqui também. Esse aqui eu vou acertar tudo. Vou acertar a figura 4. Aí, sem querer, eu saí, ó. Saí aqui, eu respondia 3, mas eu saí. Então tá pendente. Vamos ver para onde ele volta. Ele volta na 3. E olha que ele não voltou marcado, não voltou respondido. Por que que ele não voltou respondido? Porque eu abandonei nessa tela. Ou seja, o que eu tinha feito nela não serve para mim, então eu abandonei. Eu vou marcar aqui de novo, avanço, vou marcar, vou marcar não, vamos supor que eu saia de novo. Olha só, pendente, e na hora que eu clico ele volta na figura 4. E a figura 3, ó, tá marcado. E aquilo que eu disse, ó, marquei certo, mas eu acho que não era a figura 2. Então eu vou marcar aqui.
Olha que legal, ele deixa marcado. Só que a resposta do aluno, vou voltar lá para vocês verem, continua 4. Então, uma vez que eu tenho entregue, acabou, já está lá, a nota já está marcada. Que horas que o bolo ficou pronto? Então, vou marcar aqui a resposta correta também, vou avançar, e nessa aqui também vou marcar a resposta correta e vou avançar. Respondeu. Bom, beleza, vou sair aqui também e vou no relatório. Relatório, desempenho por projeto. Vamos pegar aqui todos os projetos e pegar o MAT 5. Só que antes eu vou configurar para 10 aqui. Vou marcar, impressora, ele vai mostrar a nota que esses 3 alunos tiraram. Olha só que legal. O Reginaldo tirou 60, o Reginaldo 1 tirou 10, o Reginaldo 2 tirou 80. E aqui a média da turma. A média é 80, ou 8, né? Vou fechar, vou fechar aqui de novo. Vou em relatórios por exercícios. Vou ver o relatório detalhado agora. Olha só, aquele primeiro que nós fizemos, o relatório detalhado, só tinha o Reginaldo 2, porque o Reginaldo e o Reginaldo 1 tinham feito da forma que o projeto ainda estava errado. Vamos ver agora. Clicando na impressora, agora, olha só, tem o Reginaldo, as questões que ele acertou e que ele errou. Questão 1, 2, 3, 4, 5, 01, 02, 03, 04, 05. Reginaldo 1 acertou tudo, ó. Bom, ótimo aluno esse menino. 01, 02, 03, 04, 05. E o Reginaldo 2 errou só uma, que é a quinta questão. Então, aqui, ó, já tem 3 alunos no relatório detalhado por aluno. Vou sair, vou pegar agora o das questões. Quanto a turma acertou em cada questão? Vou selecionar tudo aqui. Vou pegar essa aqui, que é o de matemática, como eu estava fazendo. Quero ver quanto. É realmente, Alexandre, é um gênio esse menino. Eu quero ver quanto que o pessoal acertou nas questões. Então, clicando aqui, ele vai mostrar para mim números. Então, da questão 01 até a questão 05. Questão 01, 3 alunos acertaram, ó, 100% de acerto. Na questão 02, 2 alunos acertaram e um errou, 66,67. Na 3 e na 4, todo mundo acertou também. E na quinta, olha só, menos da metade acertou. Olha como fica evidente agora aqui no gráfico, ó. Clicando aqui no gráfico, ela mostra para mim. Se eu fosse revisar as questões dessa turma, eu revisaria a questão número 5, porque mais da metade da turma errou. A questão número 2, teve gente que errou? Teve, mas aqui vamos colocar aqui que daria uma porcentagem de 30 e poucos por cento de erro. Ainda é tolerável, né? 30 e poucos por cento de erro ainda é tolerável. Mas acima disso, é interessante revisar a questão. Então, para o professor, isso aqui fica uma ferramenta interessante. Uma ferramenta. E ele vai verificar onde os alunos estão acertando, onde os alunos estão errando. Aqui de cara ele já sabe que essa questão, esse assunto, esta habilidade, o aluno tem que ser questionado, porque ele não sabe, a maioria não sabe essa resposta. Tudo bem? Beleza. Feito isso, né? Se eu fosse gravar, eu gravaria aqui clicando no disquetinho e assim por diante. Feito isso, então eu tenho um relatório mais detalhado. E agora aquele outro lá que a gente viu, que é o dos distratores. Então venho aqui, relatório de respostas por exercícios. Vou mostrar todos os relatórios da instituição, todos os projetos, né, da instituição. Venho na configuração detalhada e vou aqui em matemática de novo para ver como ficou. E olha só, questão 01, quanto o Silvio pagou? Quanto o Silvio pagou pelos produtos nessa compra? Ó, 3 alunos acertaram, nenhum errou. Olha agora a questão número 2. 2 acertaram e um erro. 124 carros.
A3 todo mundo acertou, a A4 também, e a 5 que teve a maior quantidade de erros. Dois erraram e um acertou. Tudo bem? E ainda você pode colocar uma explicação no projeto. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui no projeto, se eu clicar aqui no teste vestibular, aqui eu tenho a explicação, ó. Clicando aqui, você pode colocar um texto. O aluno clica nessa resposta porque o raciocínio dele é tal. Aí, nessa aqui, o aluno clicou nessa resposta porque ele pensou assim, e assim por diante. Tudo bem? Isso seria a explicação, que seria, na verdade, realmente o distrator. Qual é o raciocínio? Por que que o aluno está fazendo isso? Por que que o aluno está fazendo aquilo? E assim por diante. Tudo bem? Alguém com alguma questão, alguma dúvida? Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, então nós iremos continuar. Então vocês viram que no projeto nós fizemos várias alterações para o projeto ficar legal. O projeto ficar do jeito que ele tem que ser mesmo. Então nós começamos no projeto definir, colocando a avaliação como oculta e grava a posição a abandonar e grava a nota para o teste. Em tela definir, colocamos grava posição abandonar em todas as telas, para que ele possa sair e voltar nessa tela. Se não tiver, é como eu disse, ele não volta nessa tela. E também nos exercícios, nas atividades de teste vestibular, nós colocamos aqui o enunciado, definindo o enunciado, colocando o número da questão e a pergunta em si. Qual é o enunciado nessa questão? Qual que é a pergunta dessa questão? Então, isso daí é para que eu tenha um relatório satisfatório, um relatório do jeito que eu quero trabalhar dentro do meu projeto. Certo? Ótimo. O não significa que a Maíra não conseguiu, é isso? Não, Reginaldo, foi respondendo a sua pergunta, se tinha alguma dúvida. Ah, não tinha nenhuma dúvida. Ótimo. Isso. Maravilha, maravilha. Maravilha. É que eu tinha até esquecido o que eu já tinha perguntado. Mas tá bom, obrigado. Bem, feito isso, lógico, esse vídeo vai estar gravado, depois vocês podem tirar as dúvidas. E comigo também, né? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo que a gente resolve tudo. Não é difícil, são muitos passos. Eu concordo com vocês, são muitos passos, então, para memorizar tudo de uma vez é complicado. Mas não é difícil o processo. Depois que vocês começarem a trabalhar mesmo, vocês vão ver que é tranquilo. Bom, feito isso, nós vamos fazer uma melhoria nesse nosso projeto. A melhoria é o seguinte: quando, quando eu clico aqui no botãozinho de sair, ele tem uma função que ele sai do projeto, ele abandona o projeto. Pô, legal. Legal porque eu tenho que ter essa opção, porque vai que o aluno teve algum problema, vamos supor que o aluno precisou ir ao banheiro ou passou mal e teve que ir embora, então ele vai ter que sair do projeto. Em qualquer posição que ele esteja no projeto, ele tem que sair. Só que tem aqueles aluninhos que ficam clicando em tudo. Então, às vezes, simplesmente essa função de sair aqui, ó, não é legal. Às vezes não é legal. Como ficaria legal? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou abrir um outro projetinho que eu tenho aqui. Pegar esse aqui de língua portuguesa, por exemplo. É a mesma coisa, ó. São avaliações que nós estamos trabalhando e serão aplicadas. Olha só. Mesma coisa, a gente trabalha com questões da mesma forma como eu ensinei para vocês. Só que aqui no botãozinho de sair, não tem a função de sair. Não tem. O que tem aqui? Tem um hiperlink que manda para essa tela aqui, ó. Deseja sair do projeto? Sim ou não? Então, o aluno ele tem, se ele clicar no X, ele tem a opção de voltar, clicando no não. Deseja sair? Não. Se eu não saio, eu volto para a questão de onde eu saí, que é da quarta. Vamos supor que eu avanço mais um pouco,
Vou de novo, clico no sair aqui de novo. Deseja sair? Não, então, não, ele volta para cá, para a sétima. Então, e assim por diante. Então, eu tenho uma tela de saída. Eu não simplesmente pego e, puf, saio do projeto. Não, eu tenho uma tela de saída. E como que eu faço isso daqui? Deixa eu abrir de novo o projetinho lá. O meu é o. Deixa eu ordenar aqui. É esse aqui, ó. O meu é esse aqui. Então, ao invés de, ao clicar no X para sair, ele já abandonar o meu projeto, já sair de uma vez, eu vou colocar aqui para ele uma tela de saída. Vou colocar uma tela de saída. Isso aqui eu vou fazer uma, aí depois nós vamos fazer outra juntos e vocês vão fazer nos demais. Então, como que eu faço? Primeiro eu clico aqui, botão direito, vou tirar a função dele de sair, vou deixar nenhuma, função nenhuma. Ok. E aqui eu venho em hiperlink e vou colocar uma nova tela. Nova tela. Qual que é o código? O código vai seguir o mesmo padrão. Padrão 2023, underline. Olha só, é mate, underline, mate 5 underline 1 underline sair. E esse é o código da minha tela, tela de saída. Título da tela, 2023, tracinho, matemática, tracinho, quinto ano, sair. Sair. Posso colocar o autor aqui. Epa! Sem querer eu dei um ok, gente. Sem querer eu dei um enter e deu ok. Então, mas eu vou mudar aqui, ó. Vou colocar Reginaldo, a série, que é o quinto ano, matéria, que é de matemática, e o assunto, saída. Saída. Tudo bem? Nessa tela, eu não vou colocar a opção de grava posição abandonar, não, tá? Nessa tela, não. Vou mudar aqui para 1024 por 552. 1024 por 552. Vou dar um OK. Feito. Quero que vocês façam isso na primeira questão de vocês aí, quem tá fazendo. Vamos lá. Mas é mal seu pai, né? Eu- Legal, amor. Questão aqui você. Esse é um quê? Você não viu ler? Não precisa defender. Hum? Uhum. Maíra já fez. Bom, então nós criamos a tela de saída no hiperlink.
Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em tela, propriedades, desenho de fundo. Eu tenho na pasta do Drive C, na pasta Saeb, imagens, e eu tenho aqui o fundo saída. Fundo saída. Essa é aquela pastinha que eu pedi para vocês baixarem e descompactarem no Drive C de vocês. Aí vocês têm que encontrar onde está a de vocês. Mas eu vou pegar o fundo saída. Deseja sair do projeto? Então, essa é a telinha que é o fundo de saída. Feito isso, nós vamos colocar agora os botões sim e não. Então, para criar os botões, é aquele mesmo botão que a gente usou no X, no avançar, no recuar e no início. Então, eu crio um botão animado. Nesse botão animado, vou clicar com o botão direito nele. Vai estar na mesma pasta, né? Na mesma pasta. Que é o botão, ó, botão sim um, sim 2, botão não um, não 2. Nós vamos usar primeiro o sim um e o sim 2. Da mesma forma que nós trabalhamos antes. Na imagem um, o botão sim um. Na imagem 2 e na imagem 3, o botão sim 2. Para não ficar essa linha ao redor aqui, o que eu faço? Venho em efeito e na moldura central, que da espessura um, eu clico na setinha para baixo para ficar zero, dou um OK e depois dou um tamanho real. Feito isso, está lá meu botão lá fora, bonitinho. Só que não adianta eu fazer só isso. Se ele clicar no sim, eu tenho que ter uma função. E qual que é a função? Função de sair. Clicou no sim, a função de sair. Vou dar um OK, OK novamente, e vou posicionar no meu botãozinho aqui, ó. Isso. Sim. E agora eu vou criar um outro botão animado. Dessa vez eu vou pegar o não. Então lá embaixo tem não um e não 2. Na número um é o não um, na número 2 o não 2, na número 3 o não 2 novamente. Da mesma forma, vem o efeito, moldura central zero, OK, tamanho real, tá lá meu botãozinho, e a função para ele. Se ele não quer sair, o que que ele quer? Voltar. Não vou sair, voltar. OK. E no sair, função, sair. No não sair, que eu vou colocar ele aqui também, aqui do ladinho, função para ele, voltar. OK, OK novamente. E vou salvar a tela. Tela, salvar. Vou retornar, olha só, vou retornar aqui. E aqui eu vejo que no botãozinho de X, que era a tela 1 que eu tinha feito, ele tem aqui, ó, o hiperlink, que é o 2023 Mate 51. Se eu clicar aqui no botão de hiperlink, ele vai lá, vamos lá, 2023 Mate 51 sair, que é, ó, 2023 matemática, quinto ano, sair. Esse é o meu hiperlink. Hiperlink do botãozinho de saída. Ou seja, a partir deste momento, o aluno, quando ele clicar, ele não mais sai automaticamente. Ele vai primeiro para aquela tela para depois sair. Vamos tentar fazer essa? Vamos ver se vocês conseguem aí. O Reginaldo, não dá para fazer isso no início do projeto, né? Na verdade, o correto é fazer isso no início do projeto, a partir da primeira tela, porque a partir do momento que você vai Porque, duplicando as telas, já vai com o ah, hiperlink da tela de saída. Eu não fiz entendi. porque já é algo mais avançado, então eu queria fazer para quando você já tivesse um pouquinho mais de experiência, porque o hiperlink é uma tela não linear. A gente trabalhou todos os projetos com telas lineares. E o hiperlink não, o hiperlink ele abre um leque. Você poderia colocar hiperlink para um monte de coisas aqui. Por exemplo, você poderia colocar um hiperlink na tela para que ele fosse uma tela com uma explicação sobre essa questão. Ah, entendi. Entendi. Ótimo.
Mas o ideal é fazer no início da tela. Na prova de prova Saeb, prova Brasil, não tem esses tipos de hiperlinks. O máximo que vai ter é isso aqui, de saída, e eu vou mostrar um outro que nós vamos fazer na prova de português. E vocês vão ver que é interessante, né? Da português não, vou fazer aqui de matemática mesmo, para a gente, para facilitar. Mas aqui o ideal é você fazer no início do projeto. Começou o projeto, você já cria a primeira tela do jeito que ela tem que ser, com hiperlink de saída, tudo bonitinho. Bom, agora vamos para a segunda tela. Então, aqui na nossa primeira tela, nós já temos o hiperlink aqui do Mate 5. Ok? Na segunda tela, vamos gravar aqui. No X, eu quero a mesma coisa. Então, só que agora eu não preciso fazer a tela, porque eu já tenho a tela. Então, eu vou clicar com o botão direito nele, vou vir em função.
tiro a função de sair, coloco nenhuma, dou um OK. Venho no hiperlink. Como o link eu acabei de fazer, ele é a última tela. Não mostrou como última tela aqui, mas tudo bem. Mas eu sei qual que é o código dela. Então eu coloquei 2023 mate 51 underline sair. Olha lá. Mate 2003 mate 51 underline sair. E mando inserir. Quando insere, ele vai jogar para mim a telinha da saída. Vou retornar, vou para a próxima tela, da mesma forma. Vou vir no X, vou em função, tiro a função, coloco nenhuma, vou no hiperlink, pego a telinha do 2023 mate 5, mate 51 underline sair, insiro, e da mesma forma. Vou fazer isso em todas as telas até o final do meu projeto. Por isso que eu falo, tem que fazer isso antes de eu fazer o meu projeto todo. Ou seja, eu faço na primeira tela já. A tela de saída eu já insiro na primeira tela. Porque a partir do momento que eu for duplicando a tela como nós fizemos, a tela de saída já vai junto. Senão, imagina se eu tivesse aqui 40 questões. Tem que inserir hiperlink nas 40 questões? Melhor fazer antes. Função, tiro, coloco nenhuma, hiperlink. Vou pegar a tela de saída, insiro, retorno novamente, vou para a última tela, vou no X, função nenhuma, hiperlink, tela de saída, insiro, retorno, pronto, já fiz em todas as minhas questões. Façam vocês também lá de vocês aí. O Reginaldo, tem como você fazer esse procedimento desse hiperlink aí, para o link, como o pessoal está fazendo aí? Desculpe, eu não entendi a pergunta. Você tem como fazer esse mesmo procedimento do hiperlink, que eu não vi direito, porque eu acabei fazendo um negócio aqui, e não ajuda aqui rápido. Enquanto o pessoal Eu estão também fiquei um fazendo. pouco em dúvida. No caso, precisa duplicar, não, a primeira Não, não, telinha. não precisa. Lembra que nós já fizemos o hiperlink aqui, ó. Na primeira tela, nós viemos aqui, fomos no hiperlink, nova, certo? Isso, No nova tela, no nova tela, deixa eu só vou lá de novo. No nova tela, nós caímos aqui, nós vimos em tela definir, colocamos o código, o título, o autor, série, matéria, assunto e mudamos a resolução para 1024 por 552, certo? certo? Aí nós fizemos o quê? Colocamos o fundo em tela, propriedades, desenho de fundo, pegamos o fundo saída, que está aqui embaixo, fundo saída, e depois criamos dois botões animados, criar, botão animado. E neles colocamos o botão de sim, sim um, sim 2 e sim 2, com a função de sair no botão sim, e no botão não, colocamos duas figuras, não um, não dois e não dois, com a função de voltar, ou seja, ele não quer sair, ele quer voltar para a prova, não sair. Feito isso, deixa eu retornar aqui, não preciso nem gravar. Nas demais telas, eu não crio de novo, eu não venho aqui em hiperlink nova tela, não. Eu já tenho ela. O que que eu faço? Eu venho simplesmente em. Primeiro eu tiro a função, né? Coloquei função nenhuma. Depois eu vim em hiperlink, peguei o código da tela, né? Que é o 2023 mate 51 sair, e mando inserir. Ele já insere a tela para mim. Eu crio só uma vez a tela. Depois eu só vou inserindo os hiperlinks. Eu não crio novamente. Somente uma vez eu crio a tela. E eu repito esse processo até o final do meu projeto, ou seja, até a questão número 5.
Ô, Reginaldo, aí eu comecei fazendo desse jeito, né? Nova tela, hiperlink, aí ia criar novamente. Aí como que eu faço para sair? Só é em sair ou pode dar OK? Só ou cancela ou sair. Aí eu cliquei em sair, aparece saia da tela clicando no o botão OK para testar se existe projeto com esse código. Não, Aí tudo tem bem. embaixo Pode dar ok, porque sair não... mesmo assim. Pode Tem algum sair. problema? Não, não tem problema, não. Ah, OK. É isso mesmo, Alexandre. O correto, como eu disse agora há pouco, é você fazer isso na primeira tela já. Então, conforme você for duplicando as telas, o hiperlink do sair vem com elas. Então, a gente não teria esse trabalho de ter que ficar inserindo o hiperlink. Eu deixei isso porque o projeto é pequeno, são 5 telinhas. E eu não quis misturar assuntos nas aulas anteriores. Por isso, essa aula de dicas com procedimentos mais avançados. O Reginaldo, aí clicando em última, aparece o hiperlink, aí tem que alterar e colocar a tela 2023, underline max 5, underline 1, underline sair, Isso. Você tem que ver se ele não porque aparece lá em aparece cima. o 05. Aparece o 05. Então, no lugar do 05, você vai colocar o sair, né? Conforme a gente colocou o código da tela. Entendi. Aí ele já entende que foi aquela telinha que a gente criou. Exato. Aí você, clica, você coloca lá o código e tem que dar um enter, né? Aham. Deu um enter, aí ele vai aparecer lá. 2023, matemática, quinto ano, saiu, certo? Aí Uhum. você clica no insere, ele inserir essa tela. Ah, foi. Desvio tudo de novo, sabe? Tudo bem, depende da quantidade de informação que a professora pediu. Vamos esperar o pessoal dar uma terminadinha. Na hora que terminar, vocês dêem um ok para mim, para a gente continuar.
Beleza. Agora, uma última dica que eu vou dar é o seguinte: durante a aplicação das provas, a gente teve uma reclamação, né, de que algumas imagens ficaram pequenas e os alunos tinham dificuldade de enxergar o que estava escrito nela, um gibi, alguma coisa assim. Então, a gente pode fazer algo parecido com o hiperlink aqui do Sair para facilitar essa questão da visualização. É bem simplesinho. Por exemplo, vamos supor que esse texto, essa figura aqui, ficou pequeno e não está legal para ler. Então, primeiro, o que que eu tenho que fazer? Bom, eu vou ver aqui, ó. Saeb 2003, 5 mate 03. Vou copiar isso aqui, vou dar um Ctrl C e copiar. Vou abrir um editor de imagem qualquer, por exemplo, vou pegar um bem fácil aqui, que é o Paint. Paint no Windows todo mundo tem. Vou dar um Ctrl A, vou dar um Ctrl V aqui para ele pegar a imagem que eu tenho. Pronto, está aqui a minha imagem. Então eu quero que ela fique maior para ficar mais fácil para o meu aluno visualizar. Então eu vou vir aqui vou aqui aumentar ela, vou dar um Ctrl W, é a Long Distort no caso aqui, e vou aumentar ela duas vezes. Eu quero o dobro do tamanho, então 200%. Vou dar um OK. Olha como ficou grande a imagem. Beleza. Ficou grande a imagem aqui, essa imagem vai ser visível, o aluno vai conseguir ler. Eu vou vir aqui em arquivo, vou dar um salvar como. Não pode ser simplesmente salvar, porque senão eu estou gravando em cima daquela minha imagem que fica na tela. E naquela minha tela, vamos voltar aqui, ó. Se eu colocar uma imagem gigante, não vai caber, porque tem todo o texto aqui. Então eu vou colocar uma imagem diferente. Então eu vou vir aqui em arquivo, salvar como, em JPG. Vai ficar na mesma pasta, na pasta Saeb aqui, ó. Só que ao invés de 3, vai ser 3B. Por que 3B? Só para eu saber que o nome é diferente, ó. Tem um 5 mate 3, 5 mate 3B. Vou salvar. Salvei. Joia. O que que eu vou fazer? Então, quando o aluno abrir, vai ser desse jeito que ele vai visualizar. Se ele não enxergar, ele vai poder clicar ou tocar sobre a imagem que ela vai abrir uma tela nova com a imagem maior. Ou seja, eu vou colocar um hiperlink aqui também. Eu não coloquei o hiperlink aqui para sair, vou colocar um hiperlink aqui para ampliar a minha imagem. Então, como que eu faço? Vou clicar no botãozinho direito, vou aqui em hiperlink, nova tela. Nesse caso, a gente vai ter que ir fazendo conforme for necessário, né? Não dá para fazer, porque não é todas as telas que vão ter. Então, não preciso ter e duplicando em todas as telas. É só nas telas que forem necessárias. Então, nova tela. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2023, underline. Eu tenho que seguir um padrão. Aqui é a tela 3, né? Então, eu vou colocar mate 5 underline 1 underline 03B. E vai ser a tela B, ou seja, uma tela que eu vou agregar a esta aqui. Da mesma forma, eu coloco o título, 2023, underline, tracinho matemática, tracinho quinto ano, tracinho 03B. Vou colocar o 03B também. O autor, a série, a matéria. Então, eu vou copiar aqui, fica mais fácil. E o assunto eu vou colocar a mesma coisa, matemática. Tudo bem? Vou colocar aqui, ó, menu invisível. Menu invisível, tem que deixar menu invisível. Outra coisa que eu vou explicar para vocês também que nós esquecemos de colocar na tela de saída do menu invisível. Menu invisível é para quê? Caso o aluno for visualizar no computador, ele não apareça aqueles menuzinhos aqui em cima, como a gente explicou nas aulas anteriores, né? A resolução aqui, vou colocar ela para 1024 por 552, eu acho que vai caber, 1024 por 552. Vou dar um OK.
Vou criar uma imagem com efeito. Clicando no botão direito nela, vou pegar aqui na pasta Saeb o 2023-5 Mate 1. Vou colocar em tamanho real e olha só como a imagem é maior. E aqui eu vou criar um botãozinho para ele sair. Então eu vou criar um botão animado com a função, com as imagens. Vou clicar aqui no Saeb Imagens. Para o aluno saber que ele vai fechar essa telinha, então eu vou colocar aqui o Sai 1, o Sai 2 e o Sai 2 novamente. Vou no efeito colocar a espessura zero. Só que a função não é a função de saída e não é nem o hiperlink, é a função de voltar, ou seja, ele vai voltar para a tela que ele estava antes. Só para ele ter esse botãozinho de saída, porque tudo quando a gente entra numa janela, numa tela e a gente quer sair, a gente sempre procura um X. Então fica fácil para a gente ter esse padrão. Vou dar um OK, vou dar um tela salvar e vou retornar aqui. E eu vou mostrar agora para vocês como ficaria para o aluno. Então, para mostrar, eu venho aqui no apresentação, vou clicar aqui na apresentação que ele mostra. Apresentação significa, ele vai mostrar do jeito que o aluno está vendo. O aluno vai estar aqui, ó, a imagem está pequena. Está pequena, mas se eu colocar a mão sobre ela, o mouse sobre ela, ó, ele vira uma mãozinha. Quando eu clico, ó, desculpe, tem um pequeno problema aqui. Tem vários problemas aqui. Vou mostrar para vocês o que acontece. Bom, primeiro, eu esqueci que quando você tem uma questão, ele só deixa você sair se você selecionar a resposta correta. Para você poder sair, por exemplo, se eu quero clicar nessa questão, eu quero sair daqui. Eu tenho que colocar para ele aqui, ó, uma função de escapar. Foi bom dar esse erro aí que eu tinha esquecido. Escapar. Escapar significa eu não preciso responder para poder sair. Dá OK, vou salvar e vou mostrar para vocês que agora funciona. Vou clicar aqui. Então, o aluno está vendo essa telinha. Se ele clicar nessa daqui, ó, ele escapa. Agora ele não reclamou. Ele vem para essa tela com uma figura maior. Clico no X. Agora, e se eu quero sair dessa janela? Ó, o X ele não vai deixar, porque no X não tem o escapar também. Então, falhei nisso aqui, ó. Eu esqueci. Vamos em todos, ó. Todos os X, clicar no xizinho aqui, tem que colocar a função de escapar em todos eles. Senão ele não vai deixar ir para a tela de saída. Então eu vou na tela 1, coloco função de escapar. Na tela 2, função de escapar. Na tela 3, também função escapar. Na tela 4, função de escapar. E na última tela, função de escapar. OK, salvei a tela. Beleza, agora funciona. E aqui na figura, da mesma forma, função de escapar. Senão ele não deixa eu sair da tela sem que eu tenha respondido, tá? Não podemos esquecer. Toda vez que tem um hiperlink, tem que ter a função de escapar quando tem uma atividade para que eu possa sair da tela. Experimentem fazer. Aí eu
Aqui. É isso aí, Alexandre. O, o Visual Class ele tem infinitas possibilidades. O que a gente pensar tem sempre um jeitinho de fazer. Sempre tem um jeitinho, a gente consegue dar um jeitinho de fazer algo conforme a gente vai pensando. E no caso, realmente, Reynolds, o interessante é colocar um textinho ali, uma explicação da imagem, algo assim, né? Caso caiba ali um texto. Ou às vezes a professora precisa só que a imagem seja ampliada mesmo. Mas se for necessário, pode colocar um textinho explicativo ali na questão. Quando conseguirem, dá só um feedback aí para eu continuar. Eu perdi todo o processo de ampliar a imagem que eu precisei sair. Perdi todo o processo, mas depois eu volto à aula quando tiver gravado e vejo como que faz. Tá ótimo. Tem no vídeo, tá tudo gravadinho, belezinha. Aí depois, conforme você for trabalhar e tiver alguma dúvida, aí você entra em contato comigo e a gente vê fora aqui da aula. E aí eu vou ter que tirar um dia específico, só para assistir a fita em 3 aulas seguidas, 3 horas. Eu perdi muito de assunto, não fiz a prática direito, não fiz o projeto que eu tive que apagar, que teve tudo erro. Tá uma zona agora. Eu não consegui entender o que você falou. Você perdeu a explicação, é isso? Não, as atividades que a não está fazendo, eu estava tentando salvar tudo em óculos direitinho, só que deu erro. Ou seja, tudo que eu estava salvando até a última parte estava como se fosse salvo na primeira parte. Por exemplo, se eu fizer o início, que é iniciar, para partir para questão, eu estava salvando como se fosse o primeiro. Eu não entendi por quê, mas depois eu descobri o que foi. Porque eu estava sabendo totalmente errado. Ou seja, eu tive que apagar o projeto para poder fazer tudo do zero. Ah, entendi. Entendi, mas você agora está conseguindo fazer. Você conseguiu colocar corretamente agora. Eu estou tentando, porque ainda vou ter que assistir o vídeo novamente para ter realmente certeza se é isso que eu estou fazendo correto. Eu estou fazendo agora tudo. Estou fazendo basicamente tudo agora. Você está Certo. explicando, estou fazendo a atividade, estou fazendo tudo rápido aqui. Entendi. Agora, só espero que dê tudo certo. Porque estou fazendo toda a questão, já tenho noção de tudo, todo o funcionamento. Você passou as aulas hoje e vou ter que assistir novamente para mim ficar tudo certo, para não ter dúvida depois. Isso, isso. Mas mesmo quem está conseguindo acompanhar tudo, é interessante assistir de novo, porque tira as dúvidas, né? Com certeza, na hora de fazer a primeira vez, simplesmente por ter feito, vão ficar várias dúvidas. Isso. Agora, dessa questão de hiperlink, não tem única coisa, não tem uma opção não de ampliar imagens sem ser esse hiperlink. Não. A imagem tem que ser ampliada dessa forma, porque ele tem que abrir uma nova tela. Isso. Como se fosse um zoom, você clica um passo dele em cima, que ele cria um zoom, ou se você clica lá, que ele abre essas coisas sem ter no hiperlink, essa coisa não. Não. É sempre pelo hiperlink mesmo. Ok.
Bem, feito isso, então eu vou fazer a exportação do projeto e publicar na internet, ou seja, publicar lá no Visual Classnet. Então eu venho em projeto, exportar projeto, exportar sim. Da mesma forma, vou lá na minha pasta Saeb. Vou, como é para colocar no Visual Classnet, então ele é em XML. Então, seleciono o XML, texto em HTML, tiro o teste vestibular em HTML, vídeo em formato MP4, som em formato MP3. Nas configurações, deixo paisagem e largura. Vou dar OK, vou mandar exportar. Falando no botãozinho de saída, mas eu vou mandar sobregravar todos. Pronto, já fez a exportação. Vou voltar lá no Visual Classnet, vou em projeto, publicar, exportado, atualizar, porque ele não é a primeira vez que eu estou publicando. Vou selecionar o projeto, ó, 4:20, abro, projeto gravado. Para ver se o projeto está correto do jeito que eu coloquei agora nas últimas alterações, eu venho em ver, alterar, todos os projetos da instituição. Vou pegar de matemática aqui. Olha só, clicando aqui, vamos ver se está mesmo. Clico no X. Olha lá, realmente, ó, registro aí, não. Se eu colocar não, ele volta. Se eu clicar sim, ele fecha o projeto. Toda vez que eu clicar. Segunda questão. Terceira questão que tem o hiperlink aqui também, ó. Da mesma forma, clico no hiperlink, ele abre a minha figura ampliada, clico no X, ele volta para a tela onde eu estava. Se eu clicar no X aqui, da mesma forma, tem a questão, tem os botõezinhos. Se eu clico no não, ele volta para a tela 3 onde eu estava. Então, não, a opção de voltar, no caso, no não aí, significa voltar para a tela onde eu estava. E assim como o X aqui também. O X é o voltar, volta na tela que eu estava. Tudo bem? Alguma pergunta? Bom, ótimo. Bem, o que eu tinha que passar para vocês trabalharem, alterarem o projeto, para que ele fique o projeto da maneira correta, como deve ser, é isso. Era isso daqui que eu tinha que passar para vocês. Então, agora eu vou abrir para vocês tirarem as dúvidas. Quem quiser perguntar alguma coisa, eu estou aberto aos questionamentos aí. Alguém, alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Como eu acabei de falar, eu tenho que assistir o vídeo, três vídeos, basicamente as aulas que você passou, como revisar o que eu tenho de errado, para não tirar dúvida, porque fez um totalmente tudo, eu fui uma da demanda da escola, da parte nada para mim resolver. Certo, entendi. Aí, basicamente, eu acho que já entendi tudo, né? Questão do botão, como é que você coloca, a questão do película, tem que passar umas 3 vezes até gravar tudo. Deixa eu ver o que mais que eu passar no rótulo, aumentar, diminuir o texto, e tudo mais. Eu acho que eu já entendi tudo como é que funciona toda essa ferramenta. Ótimo, maravilha.
Mais alguém? Alguma colocação? Caso não, nós vamos encerrar por aqui, então. Aí, o que eu vou pedir para vocês? Eu quero que vocês alterem o projeto de vocês para ficar como esse que eu coloquei agora. Exportem o projeto e me enviem, né? Coloca uma imagem lá ampliada do jeito que eu fiz, coloca as telinhas de saída, faz a configuração do código, da definição do projeto e da definição das telas para poder gravar a posição abandonar, envia para mim o projeto e gerar os relatórios. Agora os relatórios são possíveis de ser feitos. Porém, para gerar os relatórios, vocês vão ter que modificar o projeto, publicar ele na nuvem, criar mais usuários, ou então ir lá apagar a nota dos usuários que vocês têm, como eu mostrei aqui na aula, e refazer com esses usuários, e depois, somente depois, vocês conseguem fazer os relatórios. Tudo bem? Se for só isso, então eu vou parar a gravação aqui.